Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um grande prazer estar com vocês aqui nesta manhã para compartilharmos juntos um pouco da palavra de Deus e ganharmos o quê? Fortalecimento para a nossa fé. Sim, algo tão importante nestes dias, não é verdade? Então vamos juntos. Estamos aqui nesse tempo falando sobre a formação da igreja, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, vendo realmente referências principais sobre a história, a narrativa de como foi esse tempo, de como viviam os apóstolos, como foi a formação, os irmãos, como é que eles estavam envolvidos na igreja. Em cada texto nós percebemos realmente qual era a realidade, os fatos verdadeiros de como vivia a igreja naquele momento, de como eram realmente as circunstâncias que cercavam a igreja e a fé como um todo. Vemos realmente as aflições, as perseguições, não é? Mortes, dores, realmente vemos realmente situações difíceis. Mesmo assim, o que observamos? A igreja crescendo. Como é impressionante vermos a ação de Deus na vida da igreja, na vida das pessoas, dos crentes, dos cristãos. Algo tão importante para refletirmos nestes dias, não é? Onde a fé está esfriando, onde muitas pessoas estão perdidas nas suas convicções, porque estão confusas diante de tantas informações. Mas para nós cristãos, a principal informação é a palavra. Não importa o que eu penso, importa o que está escrito. Não importa a minha opinião, importa a palavra do Senhor. E isso é muito importante. Talvez você tenha vivido uma questão de fé segundo as suas opiniões, a sua percepção de vida, os seus costumes. Mas olha, quero te dizer como é importante nós aplicarmos a nossa mente e o nosso coração a refletirmos no que Deus deixou registrado na sua palavra, a fim de conhecermos bem, a fim de experimentarmos a sua graça e de vivermos de acordo com os textos bíblicos. Isso faz toda a diferença na vida do cristão. Não podemos declarar que amamos o Senhor e que temos fé e que vivemos com Cristo e que amamos isto ou aquilo, sem termos realmente zelo, apreço pela sua palavra, que nos orienta, que nos dá a direção, que nos mostra realmente como devemos viver a vida cristã e a vida neste mundo tão perdido e difícil. Nossos familiares, as pessoas ao nosso redor precisam da verdade. Qual é a verdade? A verdade é Cristo, não é? Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E nós precisamos então saber como vamos anunciar e vamos participar a fé através da humildade, do sentimento, através de vida verdadeira, não só de palavras, não é? Aliás, o mundo está cheio de palavras, não é? Aliás, o mundo está cheio realmente de palavras vãs, de coisas que as pessoas, de pensamentos, sensações, mas que não conduzem à vida. Não conduzem à eternidade com Deus. Então preste atenção, como é importante refletirmos realmente naquilo que significa a verdade, porque no final das contas, o que vai prevalecer é a verdade. Então vamos lá, estamos aqui no capítulo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, do verso 12 até o verso 25. Está escrito: quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer, beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspiração. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar, mas acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e tudo avisou a Paulo. Então, este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente o seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa.
Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 da cavalaria, 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparei também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Então aqui nós vemos realmente essa ação, não é, dos judeus, que assim como estiveram com tanta raiva, assim como eles tiveram tanta ira, tanta desejo de morte de Cristo, eles também agora estavam com esse mesmo desejo com relação a Paulo. Tanto que nós lemos aqui que eles estavam pactuados entre si sobre o desejo de anátema. Mesmo que fosse maldição, que fossem malditos, eles matariam o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele estava pregando sobre Cristo. Como sempre eu tenho levantado essa questão aqui, precisamos refletir neste tempo se o nosso evangelho tem sido condenado ou se o nosso evangelho tem sido aceito. Preste atenção no que eu quero te dizer. Não é uma questão apenas de salvar aqueles que estão perdidos, mas o que nós percebemos é que o evangelho vai em contramão à sociedade. Como foi na sociedade daquela época, é na sociedade dos dias de hoje também. Então nós precisamos perceber se esse contrário, se esses inimigos do evangelho têm se levantado. Por isso é que é uma coisa muito importante nós percebermos. Se nós temos muitos amigos, vai tudo bem, ninguém é contra nós, precisamos refletir um pouco como temos testemunhado Cristo. Porque é certo, é claro, como a própria palavra diz, se nós buscarmos vivermos piedosamente com Cristo, seremos perseguidos. O mundo vos odeia, disse Jesus, porque odiou a mim primeiro. Então espera um pouco. A sociedade não aceita o cristianismo e estamos vendo isso nestes dias. Quantos levantes, quantas tentativas de leis, quantas coisas estão se levantando para abalar a igreja, para anular a igreja, para desfazer a igreja, que é o que a sociedade pervertida deseja. Tirar a única coisa que os impede de cair de boca no pecado e viver toda forma de perversidade. E, lamentavelmente, muitos cristãos estão dormindo e não percebem esse perigo na vida da igreja, dentro de casa, na vida dos seus filhos, no casamento, e estas coisas têm abalado a fé de muitos. Mas veja o que nós precisamos entender aqui. Paulo estava pregando o evangelho e aqueles judeus estavam pactuados entre si em matar. E eles repetiam com ânimo: nós vamos matá-lo. Chama eles, bolaram um plano. Fizeram um plano para poder cercar Paulo. Quando Paulo fosse falar com o comandante, eles estariam preparados para assassiná-lo. É o que está escrito aqui, é o que nós acabamos de ler. Então perceba bem esse evangelho que verdadeiramente contraria a sociedade. Sabe, eu e você precisamos aprender um pouco mais do que isso. Precisamos disso, precisamos ter um pouco dessa verdade em nós para que ela possa confrontar, não sob o ponto de vista de briga ou desentendimento, não é por causa disso. Mas a nossa vida tem que ser de acordo com o Evangelho de Cristo. Você percebe isso? A nossa vida tem que ser de acordo com o Evangelho de Cristo. Seja graça, seja misericórdia, seja compaixão, seja perdão, seja paciência, seja realmente perseverança, seja realmente fidelidade, seja realmente todas estas coisas que estão descritas no Santo Livro. No Santo Livro, você entende isso? No Santo Livro. Essa palavra que permanece em nós. Precisamos despertar para isso como estes homens viveram essa verdade. Está na hora da igreja despertar. Esse será um avivamento em meio a sofrimento. Não será um avivamento só de alegria. Ai, que beleza, que bênção, estou tão feliz. Mas em meio às dificuldades que estão surgindo. E é assim que virá o avivamento. Um avivamento de fidelidade, de santidade. Um avivamento de arrependimento. Um avivamento de olhar para si mesmo e perceber: eu preciso de Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho e sendo perseguido por causa disso. Mas veja a ação de Deus. O filho da irmã de Paulo, seu sobrinho, ouviu a conspiração daqueles homens e foi relatar ao comandante, que tomou as providências para que Paulo não fosse assassinado. Mandou 2 centuriões, 200 homens, cavaleiros e tudo mais, cercando para que Paulo fosse até o comandante em segurança. Então essa é a providência de Deus. Por quê? Ainda não era chegada a hora de Paulo. Porque ainda não era o momento da sua morte.
Como nós vimos anteriormente, Deus disse para Paulo numa visão, lembra disso? Assim como você foi minha testemunha em Jerusalém, você também vai ser minha testemunha lá em Roma. Então era propósito de Deus que Paulo fosse para Roma e nada iria lhe acontecer. Portanto, nós precisamos cada vez mais avivar a nossa fé com relação que os propósitos de Deus são inabaláveis e ninguém pode mudar aquilo que o Senhor determinou. Portanto, confie no Senhor neste dia, entregue a sua vida nas mãos de Cristo, permita que Ele seja cada vez mais, peça para que Ele seja o Senhor da sua vida e domine os seus sentimentos e os seus pensamentos. Nós precisamos saber que dificuldades, aflições, problemas estão ao nosso redor todos os dias. Mas o que nós precisamos crescer? Na fé. É na fé que nós vamos enfrentar essas dificuldades. E não é a fé apenas de você falar o quanto você crê, mas é a fé da onde você aprende quem é Deus. Isso só através da sua palavra. Portanto, eu desejo que você permaneça firme e fortalecido na fé.